Relações e funções. Nós vamos definir o conceito de relação e mostrar qual é o vínculo com o tema funções. Relação entre dois conjuntos. Esse conceito pode ser entendido no âmbito dessa discussão como sendo a conexão entre elementos de dois conjuntos. Vamos exemplificar, para facilitar o entendimento. Aqui nós temos um conjunto de nome A, vamos considerar também um conjunto de nome B. Dentro do conjunto A, vamos inserir os elementos 1, 2, 3 e 4, e dentro do conjunto B, nós vamos inserir aí elementos que são naipes de um baralho, ouros, copas, paus e espadas. Agora vamos conectar cada número a um naipe. Então nós temos o número 1 conectado a ouros, número 2 a copas, número 3 a paus, número 4 a espadas. Vamos dar um nome para o ato de conectar número a naipes de um baralho. Então vou chamar essa relação de F. Então, F é o nome da relação que conecta cada número a um naipe. Essa é a noção que você tem que ter de relação entre dois conjuntos. Regra de conexão, lei ou fórmula de uma relação. Muitas relações são expressas por meio de fórmulas matemáticas, expressões matemáticas que ditam como deve ser a maneira para se relacionar os elementos entre os dois conjuntos. Vamos construir um exemplo para que você entenda melhor esse conceito. Dados dois conjuntos A, formado por elementos 1, 2, 3, 4, e B, formado por elementos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13, e números x e y, tais que o x sempre venha do conjunto A, x pertence a A, e y sempre venha do conjunto B, y pertence a B. Construa a relação nomeada por K, K é o nome da relação, existente entre os conjuntos A e B, de tal forma que as flechas saiam do conjunto A em direção ao conjunto B, que obedeça à regra y igual a 3x mais 1. Então, essa regra aqui é importante para nós. É ela que vai ditar a maneira como faremos a conexão entre os elementos. Então, vamos construir por diagramas o conjunto A, formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Vamos colocar os 13 elementos dentro do conjunto B. E agora a pergunta é: como conectar o elemento número 1 que está dentro de A? Como o x ele sempre vem do A, então posso entender que o número 1 ele faz o papel do x. E aí eu vou utilizar a minha regra ou lei de formação, a fórmula matemática que foi dada. Y igual a 3x mais 1. Vou considerar que o x esteja valendo agora 1. Então vou substituir esse x por 1. Então eu tenho y igual a 3 vezes 1 mais 1. 3 vezes 1 dá 3, então y igual a 3 mais 1. E 3 mais 1, por sua vez, é igual a 4. Então, eu já sei, a partir desses cálculos, que ao considerar x valendo 1, ou tomando o número 1 dentro do conjunto A, eu devo conectá-lo ao número 4 dentro do conjunto B. Então, faremos assim a conexão. 1 conectado com 4. Vou circular esses cálculos aqui, vou deixar reservado e vou passar para o próximo, que é o número 2. Em quem devo conectar o número 2? Utilizamos a lei de formação, substituímos o x por 2, e aí teremos y igual a 6 mais 1, portanto, y igual a 7. Vamos deixar separado aqui esses cálculos. E lá no conjunto B, vamos procurar o elemento 7 e conectá-lo ao número 2. Pronto, 2 conectado ao 7. Vamos dar sequência. Elemento 3, então vou substituir agora na lei de formação o x por 3. Eu tenho y igual a 3 vezes 3 mais 1. Y vai ser igual a 3 vezes 3 dá 9, então y igual a 9 mais 1, portanto y igual a 10. Separando esses cálculos e buscando o número 10 dentro do conjunto B, eu tenho condição de fazer a conexão. Então 3 se relaciona com 10. Por fim, eu vou calcular agora, vou buscar o parceiro do número 4. Então y igual a 3x mais 1, y igual a 3 vezes 4 mais 1. 3 vezes 4 é 12, então y é igual a 12 mais 1, portanto y só pode ser igual a 13. Logo, dentro do conjunto B, eu encontro o número 13 e faço a conexão, o 4 se relaciona com 13. Bom, foram feitas todas as conexões. Vamos dar o nome da relação, chamar de K, já tinha sido dado aqui no enunciado, K é a relação que vai de A para B. Então, por diagramas, fica assim representada a nossa relação. Função. Uma vez que você tenha entendido bem o conceito de relação, vamos agora estender o nosso conhecimento para o conceito de função. Por definição, função é uma relação entre dois conjuntos. O conjunto de saída das setas será chamado domínio da função.
e o conjunto de chegada das setas será chamado contradomínio da função. Os elementos do contradomínio que estiverem conectados a algum elemento do domínio vai gerar um subconjunto do contradomínio chamado de imagem da função. Então aqui tem 3 elementos da função importantíssimos que a gente precisa solidificar, que é o domínio, o contradomínio e a imagem. Então vamos devagar. Vamos considerar aqui 2 conjuntos, A e B, uma relação F. No conjunto A nós vamos colocar uma foto sua, no conjunto B nós vamos colocar o seu meio de transporte. Ok? E aí eu vou dizer o seguinte, o domínio ele é formado pelo conjunto A, que é o conjunto de saída das flechas. Então esse daqui é o domínio. O contradomínio ele é formado pelos elementos do conjunto B, que é o conjunto de chegada das flechas. Então esse daqui, o conjunto B, é o contradomínio. Agora, a imagem ela é formada dentro do conjunto do contradomínio, dentro de B, mas não por todos os elementos, mas pode ser também por todos os elementos. Nesse caso aqui não é. A gente vai olhar aqui para o conjunto B e vai olhar quais são os elementos dele que estão conectados a algum elemento do conjunto A. Quais são os elementos do contradomínio que estão conectados a algum elemento do domínio. Então vamos circular esses elementos e aí nós formamos um subconjunto, um conjunto dentro do outro, né? Então, dentro do B, nós temos um subconjunto aí formado por 4 elementos, que são os que estão conectados, que nós vamos chamar de imagem. Imagem é exatamente isso, um subconjunto do contradomínio. Um subconjunto que contém todos os elementos do contradomínio que estão conectados a elementos do domínio. Bom, agora vamos retornar aqui. Então, uma relação ela tem que atender a 2 princípios básicos. O primeiro, todos os elementos do domínio têm que estar conectados a algum elemento do contradomínio. Primeira coisa que você vai observar, todo mundo está conectado? Sim. Então cumpriu o primeiro princípio. Segundo, nenhum elemento do domínio pode estar conectado a 2 elementos no contradomínio de forma simultânea. Então não posso ter aqui uma carinha conectada ao mesmo tempo em 2 discos voadores. Isso aí não poderia ocorrer. Se isso acontecer em algum momento, a relação não será chamada de função. Para ser função, todo mundo do domínio tem que estar conectado e ninguém pode se conectar a 2 ou mais elementos ao mesmo tempo. Tá? Então, são as 2 condições que devem ser observadas para que você diga que uma relação de fato expressa uma função. Exemplo. Então, com o intuito de consolidar a ideia que nós construímos sobre relação e função, vamos resolver esse exemplo. Seja F uma relação de A é o conjunto formado pelos elementos -1, 0, 1 e 2. Em B é o conjunto formado pelos elementos 0, 2, 4, 6 e 8. Expressa pela fórmula y igual a 2x. Então aqui nós temos uma regra de formação, uma lei que eu possa utilizar para fazer as conexões, tal que x pertence a A e y pertence a B. Então, os valores de x eu sempre vou extrair do conjunto A e os valores de y sempre do conjunto B. Proposto. Faça um diagrama e diga se f é uma função de A em B. Então, vamos inserir na tela aqui o diagrama do conjunto A, o diagrama do conjunto B. Vamos colocar os elementos de A, -1, 0, 1 e 2. Vamos inserir dentro do conjunto B os elementos 0, 2, 4, 6 e 8. E vamos começar a conectar esses elementos de acordo com a lei de formação. A lei de formação que foi dada é essa, y é igual a 2x. Então, o x tem que vir daqui. Se eu pegar o x valendo 0, por exemplo, eu vou fazer y vai ser igual a 2 vezes 0. 2 vezes 0 é 0. Então, quando o x é 0, o y conectado tem que ser 0 também. Como o y vem sempre do conjunto B, eu venho aqui, procuro 0 e conecto. Então, eu vou ter 0 conectado no 0. Se eu pegar o número 1, eu vou fazer 2 vezes 1, 2. Então, peguei 1 para ser x, 2 vezes 1, 2. Então, quando eu pego o x igual a 1, eu tenho que conectar no y valendo 2. Conectou. Agora, se eu pegar o 2, eu faço 2 vezes 2, 4. Então, pegando o x valendo 2, eu acho que o y tem que ser igual a 4. Conecto o 2 no 4. E aí, nós temos o problema, né, que é o -1. 2 vezes -1 daria -2, mas eu não tenho dentro do conjunto B o y igual a -2. Então, não consigo conectá-lo. Está feito o diagrama. Né? Agora, para dizer que f, vamos colocar aqui o nome, né, da relação f,
F não é uma relação que expresse uma função de A em B. Por quê? Ela acaba questionando aí a primeira condição, né, que nos diz que todos os elementos do domínio devem estar ligados aos elementos do contradomínio. Portanto, F não é uma função, pois existem elementos no domínio que não estão conectados a elementos do contradomínio. Representação de uma função. Então, em síntese, nós podemos representar uma função de três maneiras distintas. Nós podemos fazer a representação por meio de diagramas, como nós estamos fazendo, né, desde o início até agora. Nós poderemos representar uma função por lei ou fórmula matemática. Vamos falar um pouco mais sobre essa lei ou fórmula, mas é algo bem próximo à lei de formação, né, ou à regra de formação da relação. E podemos fazer uma representação gráfica da função. Nós também vamos ampliar um pouco mais esse horizonte. Antes de iniciar nossa discussão sobre a representação gráfica de uma função, vamos apresentar aqui um novo objeto, que é o plano cartesiano. Então, considere uma malha quadriculada. Vamos inserir um eixo horizontal, indicado aqui pela letra X. Tem uma seta também, que tem uma importante função de indicar o sentido positivo do eixo. Então, para a direita nós temos números positivos, para a esquerda nós temos números negativos. Esse eixo da horizontal, representado aí com a letra X, será chamado de eixo das abscissas. Vamos inserir nesse contexto um segundo eixo, porém na vertical, simbolizado aqui pela letra Y, e será chamado de eixo das ordenadas. Bom, apareceu aqui também o zero, né? Então do zero para cima nós temos, no sentido da seta, os números positivos. Do zero para baixo, sentido contrário da seta, nós temos os números negativos. Do zero para a direita, números positivos, no mesmo sentido da seta. Do zero para a esquerda, números negativos. Esse sistema ele é chamado de plano cartesiano. Esse plano cartesiano é em homenagem ao filósofo e matemático René Descartes, que foi o idealizador dessa estrutura. Esse sistema também pode ser chamado de sistema de coordenadas cartesianas ortogonais. Sistema porque é um sistema de eixos, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Sistema de coordenadas porque funciona com coordenadas. Vamos ampliar um pouco melhor esse conceito. Cartesianas em homenagem ao René Descartes e ortogonais porque os ângulos aqui são de 90 graus, tá? O ângulo entre os eixos. Então vamos falar um pouco sobre o sistema de coordenadas. Considere aqui nessa malha um ponto qualquer, digamos um ponto A. Esse ponto A ele vai apresentar uma coordenada no eixo das abscissas e uma coordenada no eixo das ordenadas. Então no eixo das abscissas, digamos que a coordenada seja o número 1. E lá no eixo das ordenadas, digamos que a coordenada seja o número 3. Bom, isso é importante porque a partir de agora eu consigo representar o ponto A de maneira virtual. Eu posso fazer referência ao ponto A como sendo uma dupla de números, ou seja, 1 e 3. Essa dupla de números eu chamo de par ordenado. Par porque são dois, né? Par de meias, duas meias. Par de números, dois números. Ordenado porque tem ordem. Sempre o primeiro é o x e o segundo é o y. Então, nesse caso, dizer A igual 1,3 quer dizer isso é um par ordenado e as coordenadas do ponto A são o valor 1 no eixo x, sempre o primeiro é o x, e o valor 3 no eixo y, o segundo é sempre referência ao eixo das ordenadas. E assim funciona a marcação de pontos no plano cartesiano. Representação gráfica de uma função. Na representação gráfica, o eixo x ele concentra os elementos do domínio da função, enquanto que o eixo y concentra os elementos da imagem. A função será expressa pelo desenho que aparece no seu sistema de eixos, desenho do gráfico. Então vamos considerar um sistema de eixos aqui, o eixo x, eixo das abscissas, eixo y, eixo das ordenadas. E vamos colocar nesse sistema de eixos um desenho em vermelho. Esse desenho possivelmente expresse uma função. Então agora nós vamos discutir quando é que o desenho expressa uma função e quando é que o desenho não expressa uma função. Para isso vamos considerar um segundo gráfico. Ele também é um sistema de eixos, né? Eixo das abscissas, eixo das ordenadas. Vamos colocar aqui um desenho qualquer e vamos avaliar quais dos dois ou nenhum dos dois expressam uma função. Então o primeiro ele é uma função.
O segundo desenho não é uma função. Por quê, professor? Bom, é o seguinte, se você buscar a definição de função, você vai encontrar que função é uma relação entre dois conjuntos, né? Então, na nossa discussão sobre relação, falamos que é uma relação que atende a duas condições. Todos os elementos do domínio devem estar conectados e não pode ter nenhum elemento do domínio que esteja conectado de forma simultânea a dois elementos lá no contradomínio. Ele não pode ter duas imagens. E aí, quando a gente começa a buscar esses elementos, se eu buscar aqui, olha, fazer cortes longitudinais no meu desenho, o que eu estou encontrando aqui? Eu estou marcando valores para x e tentando entender qual que é a conexão que esses valores em x têm com os valores em y. Cada vez que ele toca o desenho em vermelho, uma linha dessa longitudinal, cada vez que ela toca o desenho, ela está mostrando que aqui, se eu descer, eu encontro um x, mas se eu projetar esse pontinho lá no eixo y, eu vou encontrar um y apenas. Então, observe que todas essas linhas que foram traçadas, elas cortam o desenho apenas uma única vez, mostrando que para cada ponto do desenho, eu teria um único x e projetando lá no y um único y. Agora, observe o que acontece se eu fizer a mesma coisa no segundo desenho. Olha, aqui eu fiz um corte e aqui eu mostrei que nesse ponto eu tenho um valor para x que está conectado aqui em um valor de y e aqui embaixo em outro valor de y. Isso mostra que existe um valor do domínio, um valor de x, que apresenta de forma simultânea dois valores no eixo y, o que é impossível, porque para que uma função exista, ela tem que atender aqueles dois princípios básicos, aquela definição de relação. Produto cartesiano. Vamos à definição. Considere dois conjuntos A e B não vazios. Nós vamos chamar produto cartesiano de A por B o conjunto AXB. Então, esse aqui é o símbolo de produto cartesiano. Os elementos desse conjunto são pares ordenados, duplas de números, né, x e y, onde o primeiro elemento sempre vai pertencer ao conjunto A e o segundo sempre ao conjunto B. Representação de uma função por lei ou fórmula matemática. Vamos colocar em tela uma função representada por diagramas. Então, vamos considerar dois conjuntos, A e B. Vamos inserir no conjunto A os elementos 1, 2, 3 e 4 e no conjunto B os elementos 1, 4, 9 e 16. Essa função, pessoal, eu estou criando assim na minha cabeça, tá? Uma função qualquer. Então, vou conectar o número 1 ao número 1, o número 2 ao número 4, o número 3 no 9 e o 4 no 16. Bom, vou chamar essa função de função g. A pergunta é, existe uma lei, uma regra, uma fórmula matemática que expresse essa relação, que no caso é uma função? Sim, existe. E nós podemos escrevê-la de três maneiras diferentes. Então, a primeira possibilidade é essa. Escrever assim, olha, y é igual a x ao quadrado, com x pertencendo a e y pertencendo a b. Então, eu venho aqui e observo o seguinte. Se você pegar o y valendo 1, o y está sempre dentro do conjunto b. Então, se você vier aqui no conjunto b e pegar 1, e olhar para o cara, né, que conectou nesse elemento, número 1 também. Observe, o x está sempre dentro do a. Y, que é 1, é 1 elevado ao quadrado. 1 elevado ao quadrado é igual a 1. Verifica para o primeiro elemento. Agora, observe o segundo. Se você pegar y igual a 4, y dentro de b, vou escolher o 4. Vou olhar para o parceiro que está conectado a ele, que é o x valendo 2. O x sempre dentro do conjunto A. Observe que o y4, de fato, é exatamente o x elevado ao quadrado. 2 ao quadrado tem que ser igual a 4. Isso vale para qualquer elemento que você escolher dentro do B. Essa mesma regra, essa mesma lei, ela funciona para qualquer elemento que você escolhe dentro dessa relação, dentro dessa função. Então, essa fórmula aqui representa bem a função g. Outra possibilidade seria escrever essa mesma sentença da seguinte maneira. G de x igual a x ao quadrado. A única diferença aqui é que eu, ao invés de colocar y, eu coloco g de x. Isso aqui é uma nomenclatura, uma indicação. Isso indica a função g em função de x. Bom, é importante estabelecer com vocês aqui a definição de variável dependente e variável independente. A variável dependente, nesse caso, é o y ou o g de x. G de x e y traz a mesma ideia, pode até ser substituído. Eu posso escrever a expressão com y ou com g de x. Isso aqui representa a variável dependente.
A variável independente é o x. Então, nesse caso, a variável independente, ela funciona como sendo elementos do domínio. A variável dependente funciona como elementos da imagem, ok? E a última possibilidade para escrever uma função por lei ou fórmula matemática seria essa daqui, olha. Você coloca o nome da função, g, dois pontos. Escreve os dois conjuntos, o de saída e o de chegada, indica, né, qual que é o fluxo, as flechas saem de A em direção a B, ou seja, o domínio da função é o conjunto A, o contradomínio é o conjunto B, e indica logo abaixo como que é o funcionamento, ou a regra, a lei de formação, como você faz a conexão dos elementos. Você pega um elemento x dentro do conjunto A e leva ele em um elemento y, que está dentro do conjunto B, de tal forma que esse y seja igual a x elevado ao quadrado. Isso daqui, gente, essa regra, nesse caso aqui. A gente pode construir diversos outros tipos de funções que vão ter regras das mais variadas possíveis, mas sempre será possível representar a função por uma expressão matemática, que poderá ser descrita de alguma dessas três maneiras aqui. Lembrando que essas três maneiras de descrever essa função aqui em particular, elas são maneiras equivalentes. Tanto faz escrever assim, assim ou assim. Imagem de uma função. Então, nós vimos que uma função pode ser representada de três maneiras distintas. Pode ser representada por diagramas, por gráficos ou por uma expressão matemática, uma lei ou fórmula matemática. A ideia de imagem ela vai ser diferente em cada um dos tipos de representação, mas a definição é a mesma. Ela é o valor do contradomínio que está associado ao valor no domínio. Bom, vamos mostrar aqui os três tipos de representação e vamos canalizar nossa atenção nas imagens. Então, se eu colocar aqui uma função representada por diagramas, considerando aqui dois conjuntos A e B, o conjunto A tem uma estrelinha, o conjunto B tem um jogo de luz, né? A luz que a estrela gera. Então, eu vou conectar a estrela à luminosidade. A imagem, nesse caso, a função, então, é conectar uma estrelinha à luz gerada por uma estrela. Vamos chamar, por exemplo, f. A imagem da estrela pela função f vai ser exatamente a luminosidade. Então, representando por diagramas, a imagem é o objeto do contradomínio que está conectada ao elemento do domínio. Se você olhar para um gráfico e observar nesse gráfico uma função, bom, podemos escolher um ponto dessa função e nos perguntar, se eu pego um ponto P e olho para a coordenada em x, menos 5, qual é a imagem desse ponto P pela função que foi dada no gráfico? Então, basta você projetar esse ponto P no eixo y e você vai ter que a imagem de menos 5 pela função é exatamente igual a 3. Se você quiser representar uma função por lei ou fórmula matemática, você pode fazer isso da seguinte maneira: y é igual a x ao quadrado menos 3. Isso daqui representa bem uma função. Nós temos aqui a variável dependente, que é o y, e a variável independente, que é o x ao quadrado. A pergunta é, qual é a imagem para x igual a 5? Então, basta você substituir o x por 5, dá 5 ao quadrado menos 3, e você encontra 25 menos 3, portanto, y é igual a 22. Logo, a imagem para x valendo 5 é exatamente o número 22. E assim você obtém a imagem quando a função está expressa por lei ou fórmula matemática. Mas como a expressão da função por lei ou fórmula matemática ela pode vir descrita de maneiras um pouco diferentes, né, mas equivalentes entre si, digamos que eu tenho a função f de x igual a 3x ao quadrado mais x. Mais uma vez, é a descrição de uma função por lei ou fórmula matemática. Então, eu vou te perguntar, qual é a imagem para x igual a menos 1? Então, você vai lá na sua expressão e substitui o x por menos 1. Aí vai ficar f de menos 1 igual a menos 1 ao quadrado mais menos 1. Então, observe que onde tinha o x, eu fui lá e substituí por menos 1, que é o valor para o qual eu estou buscando a imagem. E aí eu vou realizar os cálculos. Vai ficar assim, ó, f de menos 1 é igual. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1, dá 1 positivo, mais menos 1. 1 mais menos 1, tiro o parêntese, fica mais, manda manter o número que está dentro do parêntese, fica 1 menos 1. f de menos 1, portanto, só pode ser igual a zero. Nesse caso, eu vou dizer que a imagem para x igual a menos 1 é exatamente o f de menos 1, que é o zero. Então, tanto faz dizer que a imagem para menos 1, para x valendo menos 1 é zero, ou a imagem para x valendo menos 1 é o f de menos 1. As duas coisas são equivalentes e são iguais a zero. Tá? Então, fica aí as ideias para que você consiga obter
a imagem, independentemente da maneira como a função bem é descrita. Zero ou raiz de uma função. Então, nós podemos chamar das duas maneiras, zero da função ou raiz da função. O mais indicado é que você use a terminologia zero da função e reserve a palavra raiz apenas quando estiver trabalhando com um polinômio. Mas a definição de zero da função é a seguinte: nós vamos chamar de zero da função o valor do domínio que fica associado à imagem igual a zero. Então, todas as vezes que você tiver um valor no domínio que se conecta lá no contradomínio com o zero, então esse valor do domínio é o zero da função. Vamos dar um exemplo para que você entenda melhor. Calcule o zero da função y igual a 12x menos 36. Então, eu vou aplicar diretamente a definição que foi dada. O que é o zero? É o valor do domínio que se conecta à imagem igual a zero. Então, a imagem aqui ela é representada pela variável dependente. Ela é representada pelo y. Então, eu vou dizer que esse y aqui ele tem que ser zero momentaneamente para que eu consiga achar qual que é o x que conectou nele. Então, vamos substituir o y por zero. Vou repetir aqui a minha equação e substituir o y por zero. Assim, 0 é igual a 12x menos 36 ou 12x menos 36 igual a 0, tanto faz, né? A ordem aqui não faria diferença, poderia desenvolver aí com zero, iniciando com zero sem problema, que daria a mesma resposta. Mas vou deixar aqui da esquerda para a direita, que é mais comum para a maioria das pessoas. Então agora eu vou passar o 36 para o outro lado, com o sinal trocado. Então 12x é igual a 36, x é igual a 36 dividido por 12, se somente se 36 dividido por 12 é 3, né? Então x tem que ser igual a 3. Bom, conclusão. O zero da função é igual a 3. Por quê? Porque 3 é o valor do domínio que está conectado no y igual a 0. Podem tirar a prova. Vem aqui e joga. Olha, 12 vezes 3, 36. 36 menos 36, y vai ser igual a 0. Então, jogar x como o número 3 realmente produz uma imagem igual a 0. E isso acaba sendo a definição para zero ou raiz de uma função.